Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa nossa aula de projeto de banco de dados. Na aula de hoje vamos falar sobre a linguagem de manipulação de dados existente nos produtos baseados no SQL. Como objetivo desta aula, vamos falar sobre linguagens de manipulação de dados, a forma de colocação de títulos, como podemos fazer a seleção em nossas tabelas e as diversas formas dos operadores no where. A bibliografia utilizada nessa aula é o livro do Shilber Schatz e do Navati. A forma geral de uma consulta no SQL é com a cláusula SELECT, seguido dos atributos separados por vírgula, FROM, indicando qual é a tabela ou conjunto de tabelas, WHERE, a condição que se deseja fazer a seleção. Esta cláusula é equivalente à expressão relacional, em que eu tenho uma seleção de um conjunto de tabelas ou relações e a projeção dessas colunas. Lembrando que o SQL pode usar tanto caixa alta ou caixa baixa. É importante lembrar que nomes em SQL não são casos sensitivos, ou seja, nós podemos usar caixa alta ou caixa baixa. Bom, um exemplo de utilização do SELECT é, por exemplo, se buscar o nome de agências numa tabela chamada empréstimo. Então, coloquei SELECT, a coluna nome agência, from empréstimo. Observe a transparência para nós entendermos melhor um pouquinho a cláusula SELECT. Então, eu coloco a cláusula SELECT seguido das colunas que eu quero recuperar de uma tabela. Na cláusula FROM, eu digo qual é a tabela. Então, SELECT, coluna 1, vírgula, coluna 2, etc. FROM, nome da tabela. Uma particularidade é que quando eu quero todas as colunas da tabela, eu coloco uma estrelinha. Então, SELECT estrelinha denota todos os atributos da tabela. Para a nossa aula, vamos usar o modelo conceitual apresentado abaixo. Eu tenho uma tabela chamada empregados, uma tabela chamada cliente, outra tabela chamada vendedor. Está indicando aí quais são as chaves identificadoras, ID Primary Key, ID Primary Key de vendedor, e essa tabela tem um autorrelacionamento. Durante a consulta, toda vez que vocês tiverem dúvidas, devem voltar a este ponto do vídeo e observar esta tabela. Nesta aula, estamos usando a interface do Oracle, do Database Expression. Vocês podem baixar, como já vimos em aulas anteriores. Então, está ali. Eu quero selecionar a chave, o primeiro nome e o último nome da tabela empregados. Então, eu coloco aqui, ó, SELECT ID, nome, vírgula, último nome, quer dizer, as colunas que eu quero separadas, vírgula, from, o nome da tabela. E o resultado que vocês obtêm é isso daqui. Retornou 6 linhas, indicando o tempo que foi feito o processamento. Uma consulta para mostrar na mesma tabela todas as colunas seria SELECT estrelinha from empregados. Nesse caso, apareceu todas as colunas da tabela aqui no título, seguido de todas as linhas que existem na tabela. Na cláusula SELECT, podemos trabalhar os operadores mais, menos vezes dividido, utilizando as colunas existentes. Por exemplo, suponha que nós demos aqui SELECT estrelinha for empregado e apareceu toda essa tabela com todos os campos, como visto aí na transparência, ID, último nome, primeiro nome. Mas eu quero fazer uma consulta que liste o nome completo dos empregados. Observa que eu não tenho isso na tabela, eu tenho o primeiro nome e o último nome, seguido do salário anual,
que é exatamente o salário vezes 12. Vamos ver como vamos processar isso. Para fazer esse trabalho, vamos aprender aqui dois conceitos. O primeiro é esse conceito de duas barrinhas em pé, como vocês veem aí. Essas duas barrinhas indicam concatenação. Então, eu coloquei aqui a select concatena com um espaço em branco colocado entre aspas. Eu poderia botar qualquer frase, qualquer outra coisa. O último nome, a outra coluna. Então, isto daqui vai ser um único campo e observa que isto aqui vai ser o título da coluna na tabela. E salário vezes 12, ou seja, a coluna salário vezes 12 from empregados. Observe aqui o cabeçalho das tabelas e ele concatenou, botou Carmen Velasquez, Lauro Neves e o salário multiplicado por 12. Vamos ver uma forma de como trocar esse título se desejarmos mais adiante. Então, observa que eu botei select, primeiro nome concatenado com um espacinho em branco aqui no meio, concatenado com o último nome. E quero botar como título as, nome completo. A cláusula as é também chamada de cláusula do aliás. Eu vou substituir este campo da frente pelo nome que estou colocando aí entre aspas. A mesma coisa fiz para salário. Ó. Salário vezes 12, as, salário anual. Esses novos nomes serão os títulos das colunas, from empregado. Então, observa o cabeçalho lá embaixo, ó, nome completo e salário atual. Então, nós podemos formatar qualquer título usando a cláusula do aliás. Muitas vezes no select, nós escolhemos uma coluna que tem vários valores repetidos e nas diversas linhas. Então, por exemplo, select nome de sala from sala. O resultado disso seria uma tabela com uma apresentação com o título, nome, sala, e aí, sala 1, sala 1, sala 1, sala 2, ou seja, várias vezes repetido. Mas eu não quero repetições. Se eu não quero repetições, eu quero que na minha consulta isso seja filtrado. Então eu uso a cláusula select distinct. Então select distinct, nome da sala, from sala. Esse termo distinct não permite repetições encontradas ao longo da coluna. Né? Se eu quiser que se apresente tudo, inclusive com repetições, eu não coloco nada. Nome sala, from sala é equivalente a colocar select all. O all quer dizer todos, e ele é o default. Se você não botar nada, fica entendido que é all. Se você não quiser repetições, coloque o distinct. Outra característica importante é a formatação. Quando eu tenho, por exemplo, uma coluna numérica que apresenta decimais, eu gostaria de formatar isso. Então, por exemplo, eu fiz a consulta Select Discount Product as descrição do produto. Produto as produto, preço do produto vezes 0,9 as igual a preço do produto com 10% from produto. Então, observa o que apareceu ali, ó. 52,5, 32,89, né? Então eu tenho várias colunas com uma casa decimal, linhas, duas casas decimais e até 3 casas decimais. Eu não gostaria que isso acontecesse, eu queria formatar isso. Então, para isso eu tenho o comando toShare. O toShare eu boto o nome da coluna que eu quero formatar e a máscara de formatação, como apresentado aí no vídeo. Então fica 99, por exemplo, decimal duas casas, 99. Então ficaria assim, select desk produto as descrição do produto, aí onde é a parte numérica, toShare produto formatando com duas casas decimais, as preço, toShare produto, ponto 09 também com duas casas decimais, botei a máscara, as preço com desconto from produto. Então a tabela sairia toda com duas casas decimais. Então toda vez que eu preciso apresentar a formatação, eu tenho que usar esse comando dentro do meu select, toShare, coluna e a máscara. Agora vamos tratar a cláusula where.
O where ele serve para estabelecer condições booleanas, ou ele equivale a fazer a nossa operação de seleção na álgebra relacional. Então eu separo todas as tuplas que atendem a uma determinada condição. Então seria, por exemplo, aqui, ó, eu quero pegar o empregados que eu tenho a identificação maior que 3. Então select estrelinha, ou seja, todo mundo, from tabela empregados, where ID, que é uma das colunas de empregados, maiores que 3. Usando as nossas tabelas exemplo, que eu já coloquei aqui o comando dentro do Oracle. Select, estrelinha from empregados, ID maiores que 3. Então ele apareceu todas as linhas cujo identificador é maior do que 3. No meu Oracle e nas minhas tabelas, eu estou dando um select, estrelinha from empregados. Então apareceu todas as linhas de empregado. Observa que na linha 6, eu quero tirar o empregado de nome Ugart. Eu quero selecionar isso. Então, vamos escrever esse comando. Escrevendo o comando conforme pedido anteriormente, vejam, escrevi aqui select, primeiro nome, cargo, from empregado, where, último nome, quer dizer, daquela coluna, é igual a Ugart, tudo em maiúsculo. O sistema deu que não encontrou. Por quê? Porque vamos verificar na próxima transparência. Porque o conteúdo da tabela, lá na tabela o valor é o Ugart, o maiúsculo e o Rect minúsculo. Para isto, o where é case sensitivo, eu tenho que botar exatamente como está gravado, caso contrário vai me dar um erro. Então está aqui, ó, select, primeiro nome, cargo, from empregado, where, último nome igual ao Ugart, com o maiúsculo e o resto minúsculo. E aí voltou apenas o primeiro nome, Marlene, vendedor. Quem quiser pode conferir na nossa tabela. Nós podemos também fazer a seleção por datas. Então observa, vou dar um select aqui, ó, select from empregados, e dei enter. Ele me apresentou a tabela com todo mundo e eu estou aqui olhando as datas de admissão. Vamos supor que eu quero selecionar quem está no dia 7/4 de 2010, que é a data da admissão. Vamos ver como é que nós vamos fazer isso na próxima transparência. Então, escrevi aqui o comando select, último nome, data de admissão, from empregado, where, data de admissão, e botei entre aspas exatamente a data que eu quero, 7/4 de 2010, e dou enter. Ao dar enter, o sistema respondeu Nogueira, 7/4 de 2010, conforme nós já vimos na tabela. Quem quiser pode conferir na tabela. Pare o vídeo e dá uma olhadinha. Outra coisa interessante é por como se trata de um campo do tipo data, eu não preciso botar exatamente como está, 7/4 de 2010. Eu posso fazer a minha consulta utilizando também 7 de abril de 2010, ou seja, em texto, né? E aí ele vai executar da mesma maneira. Vamos ver. Você pode verificar isso executando o comando e você vai obter a mesma coisa, uma linha retornada. Eu posso usar dentro do where expressões lógicas. Vamos supor aqui, por exemplo, que eu quero selecionar empregados contratados depois de 2008 e, conectivo E, que ganhem mais de R$10.000. Vamos ver como é que fica a consulta. Então, eu escrevo no where essas duas condições. Então, select todas as linhas, estrelinha, from empregado, data de admissão maior que 1/1 de 2009 e salário maior que 10.000. Ele vai executar e vai me apresentar apenas duas linhas, como vocês veem aí no vídeo. Eu também posso usar aqui o conectivo OU, então selecionar os empregados contratados depois de 2008 ou que ganhem mais de 10.000. Né? Então vamos ver como é que fica. Escrevi o comando select estrelinha from empregado, data de admissão maior que 1/1 de 2009 or salário maior que 10.000.
Então ele fez aqui, ele me apresentou as linhas que atendam uma das condições como verdadeiras. Então está aí, me retornou 5 linhas. Vamos ver agora alguns operadores específicos do SQL. Esse operador IN, por exemplo, eu uso dentro do where. Ele verifica se o elemento está dentro de um conjunto. Então vamos lá. Select título, título original, ano de lançamento de uma tabela chamada filme, from filme, where, o ano do lançamento, in. E está aqui o in, e entre parênteses vem os elementos do conjunto. Se esse ano de lançamento que está aqui for for um dos elementos pertencentes ao conjunto, isso aqui volta como verdadeiro, tá? Então está aqui, ó, voltou todo mundo que tivesse apenas 2008 e 2011. Esse conector IN é importantíssimo, principalmente para trabalhar sobre consultas. O IN equivale ao OU de uma maneira mais simples. Então vamos supor que eu quero selecionar os empregados que trabalham no departamento 10 ou no departamento 30. Vamos ver como é que fica esse comando. Então escrevi select from empregado where ID departamento in 30 e 10. Ou seja, se a coluna departamentos tiver o valor 10 ou o valor 30, ela será selecionada. No caso, apareceu aqui 2 linhas. Eu também posso fazer a negação do IN, que seria o not IN. Então, se eu quero todos os empregados que não estejam no departamento 10 nem no departamento 30, eu posso escrever assim, select from empregado where ID departamento not in 10 ou 30. Né? Então, se vocês olharem aí, apareceu todas as linhas que não tem o departamento 10 ou departamento 30. Outro operador interessante também do SQL é o between. O between ele considera um intervalo, incluindo os seus extremos, ou seja, são intervalos fechados. Então, por exemplo, listar empregados com salário entre 8.000 e 19.500, inclusive. Outro operador importante, também típico do SQL, e nos facilita muito, inclusive em termos de sintaxe, é o between. O between ele seleciona um intervalo considerando os extremos. Então está aqui, eu quero listar os empregados contratados num determinado intervalo, né? Então está aqui, com um determinado salário. Vamos supor que eu queira pegar o intervalo de salários. Tá certo? Então, esses salários aqui, eu vou fazer uma seleção usando o between. Vamos ver. Então, eu quero selecionar os salários entre 8.000 e 19.500. Então, está aqui a sintaxe. Eu tenho que escrever where salário between 8.000 and 19.500, incluindo. Né? Então, quando eu faço o comando, vai me aparecer aqui todas as linhas, porque select estrelinha foi empregado, salário between 8.000 e 19.500. Então apareceu aqui só as linhas cujo salário está na faixa solicitada. Eu posso também usar o between para datas. Então vejam, eu quero selecionar os empregados cuja data de admissão está entre 1 de 1 de 2009 e end 31 de 12 de 2009. Né? Então, na hora que eu escrevo esse comando do Enter, ele me aparece todas as linhas exatamente nesses intervalos aí, tá? Nós também temos o not between, que é negar o intervalo. Eu quero os empregados fora do intervalo, então é not between. Então tá select from empregados, where salário not between 8.000 e and 19.500. Então apareceu todas as linhas cujo salário está fora da faixa solicitada. Ainda na linha dos operadores de comparação que são do SQL, nós temos o like. O like nos permite buscar strings,
né? Então, suponha, por exemplo, que eu tenho aqui select, estrelinha foi empregado, jogou toda a lista. Mas agora eu quero todos os empregados cujo sobrenome, ou seja, o último nome, comece com N. Então, para buscar uma string dentro das colunas, o ideal é a gente trabalhar com o comando like. Like, estrelinha, aí vem a letra que eu quero e esse percentual. O percentual é uma quantidade geral, né? Qualquer nome em qualquer posição. Aqui eu estou fixando só o N no início da posição. Como eu estou buscando uma string, vocês podem ter botado com letra minúscula ou maiúscula, eu estou passando tudo para... usando uma função chamada upper. O upper transforma tudo em letra maiúscula na comparação. Então eu botar o upper, último nome. Upper quer dizer tudo maiúsculo, último nome, vê se começa com N, para evitar problemas de digitação diferentes. Então está aqui o comando. Select estrelinha foi o empregado, where upper, último nome, like, compare a string, N na primeira posição e percentual indicando que pode ter qualquer letras em qualquer quantidade. O resultado foi exatamente duas linhas com Neves e Nogueira. A busca da letra ou de uma string dentro de um campo, ó, ele pode ter qualquer posição. Vamos ver, por exemplo, para listar os sobrenomes que terminem com S, ou seja, o S é a última posição. Então, se eu quero o S na última posição, eu vou usar novamente a função upper para evitar do cara digitar minúsculo ou maiúsculo. Então, botei o where upper, último nome, likes. Agora eu indico, entre aspas, que o percentual vem na frente porque indica qualquer número de caracteres e qualquer caractere, não interessa. O único fixado é o S no final, como mostrado aí no comando. Ao executar o comando, ele vai pegar Neves e Rodrigues, ou seja, quem tem S na última posição. Uma outra situação é buscar uma letra dentro do texto, em qualquer posição do texto. Então aqui eu estou mostrando aí para vocês a tabela e eu quero listar os empregados cujo sobrenome tenha um U. Então vamos ver como é que nós vamos fazer isso. Observa que eu escrevi o comando select from empregados where upper último nome, tá vendo? Coluna, likes, botei percentual, ou seja, qualquer letra, qualquer quantidade, U, qualquer letra, qualquer quantidade. Então eu estou selecionando dentro desta coluna qualquer valor que tenha U dentro, tá? Então apareceu aqui Velasquez, Nogueira, Queiroz, Rodrigues, Urgate, quer dizer, qualquer posição aí me interessa, tá? Com isso nós cobrimos as três situações, no início, no meio e no fim. Uma outra situação na busca de strings é quando eu quero fixar a posição da letra. Então vamos supor que eu quero listar os sobrenomes que tenham O como segunda letra. Então não é em qualquer lugar, em qualquer posição, é na segunda letra. Vamos ver como seria o comando. Vejam, dentro do like, quando eu quero fixar uma posição, eu coloco na frente o underscore, até a posição que eu quero. Como é a segunda letra, eu botei underscore na primeira posição e o O na segunda. Se fosse na quarta, eu punho underscore, underscore, underscore e o O. Tá? Com isso, eu estou fixando o O na segunda posição. Então, meu comando fica select, estrelinha, from empregado, where upper, último nome, que é a coluna, likes, abre aspas, underscore, O, percentual, fechei, tá? Então, com isso daqui, vai pegar todo aqui, Nogueira e Rodrigues, ou seja, duas linhas na nossa situação. Vejam, o comando like não precisa ser usado só para campos alfabéticos. Eu posso também buscar campos, outros tipos de campos. Vamos pegar, por exemplo, a data de admissão. Eu quero listar os empregados contratados em abril. Eu posso fazer isso de diversas formas. Uma delas é usando o like. Então vejam, eu escrevi aqui select estrelinha from empregado where data de admissão likes, ó, abre aspas, qualquer posição, qualquer letra, percentual, barra 04, barra 04.
Com isso, ele vai selecionar todo mundo que tem o mês de abril, 04. Né? Então, eu consigo pegar desta maneira. Nós também podemos trabalhar com not like. Not like é a negação do like, como nós vimos em outros comandos, né? Então, se eu não quero quem tenha sido imitado, tenha sido contratado em abril, eu vou colocar aqui, ó, select, estrelinha, from empregado, where data de admissão, not like, né? Abre aspas, percentual 04, percentual e fecha aspas. Então, quem não foi contratado em abril vai ser selecionado. Então, tá ali, me apareceu 4 linhas, né? E ninguém de abril. Ou seja, eu também tenho not like. Outra operação que nós podemos fazer no from é verificar se o conteúdo da linha é null ou não null. Não esqueçam que o null não é branco. Null quer dizer um caractere que a gente coloca para dizer que é nulo. Não, tá? Então a gente pode filtrar isso. Então vamos supor, por exemplo, que eu quero pegar os empregados que não têm um gerente, ou seja, que eu coloquei como null. Então vamos ver como é que seria isso. Então eu colocaria lá dentro do where, né? Ó, select from empregado, where ID gerente, o nome da coluna is null. Eu estou dizendo que é nulo. Então nessa coluna, todas as linhas que tiver com nulo, ele vai selecionar. Então está aqui, Velasquez, Carmen, presidente, apenas uma linha. Esse gerente foi colocado como nulo. Da mesma forma que os outros comandos específicos do SQL dentro do where, eu também os is not null, ou seja, os que não são nulos, né? Então vejam, aqui eu botei assim, select estrelinha for empregado, ID gerente is not null. Ele vai me retornar todas as linhas que essa coluna não seja nulo. Então está aqui, me retornou as minhas 5 linhas. Com isso, nós terminamos a aula de hoje vendo todos os aspectos que eu tenho para o select e para o where. O from nós vamos ver na próxima aula. Se você gostou dessa aula, recomende para os seus amigos e se inscreva no canal. Obrigado.